Neste vídeo, iremos tratar dos princípios do direito processual civil e dos meios de solução do conflito. O direito processual civil é o ramo de direito público que reúne o repertório de normas jurídicas destinado ao regulamento da jurisdição, da ação e do processo, criando o conjunto fundamental para que os conflitos de ordem civil possam ser devidamente encaminhados. No estudo do direito processual civil, é importante ter conhecimento sobre os princípios, pois eles são um caminho para alcançar o estado da coisa ideal. Os princípios que trataremos neste vídeo são o princípio da publicidade, que é a ampla divulgação oficial dos atos praticados pela administração pública, salvo os processos que tramitam em segredo de justiça. Princípio da duração razoável do processo, em que este deve demorar apenas o tempo razoável necessário. O princípio do devido processo legal, que assegura a todos o direito a um processo com todas as etapas previstas em lei e todas as garantias constitucionais. O princípio do contraditório, que garante às partes o direito de se defender. Caso não seja observado tal princípio, o processo será declarado nulo. O princípio do duplo grau de jurisdição trata-se da possibilidade de revisão por meio de recurso das causas já julgadas em primeira instância, garantindo-se um novo julgamento por parte do órgão jurisdicional superior. O princípio da isonomia, que tem por base o princípio da igualdade, que está inscrita no artigo 5º caput da Constituição. Diante da complexidade com que se tratam as relações sociais, é impossível evitar os conflitos de interesses entre os cidadãos. Para manter o império da ordem jurídica e assegurar a paz social, o Estado não tolera a justiça feita pelas próprias mãos dos interessados. Pela via judicial, o Poder Judiciário tem a missão pacificadora do Estado, exercida diante das situações litigiosas. Através dela, o Estado dá soluções às lides, que são os conflitos de interesse caracterizado por pretensões resistidas, tendo como objeto imediato a aplicação da lei ao caso concreto. Para cumprir essa tarefa, o Estado utiliza um método próprio, que é o processo. Em sentido amplo, significa processo o conjunto de princípios e de regras para que se administre a justiça. Em sentido estrito, exprime o conjunto de atos que devem ser executados na ordem pré-estabelecida, para que se solucione a pretensão submetida à tutela jurídica. Os meios para a solução do conflito será a autotutela, a autocomposição e a heterocomposição. Qualquer uma dessas formas não são impedidas pelo legislador. O próprio legislador fomenta estes meios alternativos para a solução do conflito de interesse, tanto que no artigo 3º do Código de Processo Civil nota-se a estimulação destes meios alternativos ao dizer: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito. Parágrafo 1º. É permitido a arbitragem na forma da lei. Parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então, trataremos agora da autocomposição. Na autocomposição, o conflito é solucionado pelas partes, sem a intervenção de outros agentes no processo de pacificação da controvérsia. Ou seja, é a possibilidade de resolver o conflito sem que seja através de uma decisão jurisdicional. A autocomposição é dividida em parcial e imparcial. Na autocomposição parcial, a solução do conflito é realizada apenas entre os conflitantes, tendo assim a desistência, a submissão e a transação. A desistência é um meio pelo qual um ou ambos os interessados se conformam com determinada situação e não perseguem mais a satisfação do próprio interesse, em favor do fim do conflito que caracteriza a renúncia da pretensão. A submissão é o meio pelo qual um dos interessados não oferece resistência ao interesse de outro e se submete à exigência alheia. E a transação é o contrato pela qual os sujeitos interessados terminam o litígio através de concessões mútuas de natureza patrimonial. A autocomposição parcial
pode-se dar dentro do processo em que o juiz proferirá uma sentença homologatória com a resolução do mérito, ou fora do processo, onde as partes, mesmo assim, ficam vinculadas. A autocomposição imparcial resolve o conflito por vontade das partes, mas haverá o auxílio e ajuda de um terceiro, que será o conciliador ou mediador. A conciliação é a forma de resolução de conflitos, onde um terceiro, neutro e imparcial, facilita a comunicação entre pessoas que mantêm uma relação pontual na busca de seus interesses e na identificação de suas questões, buscando um acordo satisfatório para ambas. A mediação é a forma de resolução de conflitos, onde um terceiro, neutro e imparcial, facilita a comunicação entre pessoas que mantêm uma relação continuada no tempo. A mediação diz respeito às questões mais sensíveis. O mediador, quase sempre, ainda que não seja tecnicamente, é um psicólogo, pois ele não tem o intuito de propor um acordo, como na conciliação. Ele tem por objetivo que as partes se entendam. É muito comum na mediação as ações de família. A alternativa de autotutela é a autodefesa. Ocorre quando um dos sujeitos do conflito impõe, por meio de uma conduta própria, a sua vontade sobre o outro. A autotutela é definida como crime quando praticado pelo particular no exercício arbitrário das próprias razões ou quando praticado pelo Estado no exercício arbitrário ou abuso de poder. Em relação a certos casos excepcionalíssimos, a própria lei abre exceção e permite a autodefesa. Os casos são a legítima defesa, no âmbito penal, o desforço imediato, que é a reintegração da posse ocupada por terceiros, desde que se faça logo dentro de 24 horas e pelos meios proporcionais, o direito de cortar raízes e ramos de árvores limítrofes, o direito de greve, e o direito de retenção. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. O inquilino tem um imóvel alugado e realiza benfeitorias, e o proprietário se nega a pagar. Assim, o locatário poderá reter o valor gastos nas benfeitorias se ele não for indenizado pelas benfeitorias necessárias e pelas benfeitorias úteis quando autorizadas pelo locador. A hetercomposição ocorre quando o conflito é solucionado através da atuação de uma terceira pessoa, que não integra o Poder Judiciário. Nesta opção, temos a arbitragem. A arbitragem é o meio pela qual ambos os interessados aceitam se submeter eventual conflito de interesse à solução de um árbitro, por meio de uma convenção de arbitragem. Poderão optar pela arbitragem desde que o conflito verse sobre direitos patrimoniais disponíveis. Para ser árbitro, basta que seja capaz e dê confiança das partes, mas não podem ter com as partes envolvidas qualquer relação que denote situação de suspeição ou impedimento, aplicando-se nesse caso as mesmas regras quanto ao dever da imparcialidade e responsabilidade dos juízes togados. A arbitragem é convencionada pelas partes através da cláusula compromissória e do compromisso arbitral. A cláusula compromissória é a cláusula contratual segundo a qual as partes celebram que eventual conflito futuro será decidido pela arbitragem. Trata-se de uma simples promessa das partes de constituir o juízo arbitral. Compromisso arbitral é a convenção bilateral pela qual as partes renunciam à jurisdição estatal e se obrigam a se submeter à decisão de árbitros por elas indicados. A sentença arbitral, faz coisa julgada, é considerado título executivo judicial e a providência coercitiva é reservada ao judiciário. Terminamos assim essa introdução ao direito processual civil. Aguardo vocês no próximo vídeo.